Pai Santo, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento. Queremos Te agradecer, Senhor, por esse tempo, Pai, pelo privilégio que temos de buscar a Tua face. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se revelado a nós, Pai, de uma maneira intensa. O Senhor tem se mostrado, Pai, o Senhor tem revelado, trazido o entendimento, Pai, de quem nós somos e quem nos tornamos a partir do plano que o Senhor fez para Teu povo, para a Tua igreja. Peço, Pai, que o Senhor nos conduza nesse tempo aqui de entendimento a partir da Tua vontade e da Tua verdade. Pedimos, Pai, a Tua bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, amados, eu queria falar com vocês sobre o plano perfeito do Pai. Eu sei que hoje é um dia que as pessoas comemoram o Dia dos Pais, mas é um dia também para nós lembrarmos do nosso grande Pai, nosso eterno Deus, o Pai de amor, o Pai de Cristo, que recebeu a oferta do Filho e nos recebeu. E eu queria meditar com vocês a respeito desse plano perfeito. E a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um plano, né? O que é um planejamento. Deus fez um plano, né? Ele elaborou um plano, Ele organizou, Ele preparou, Ele organizou, Ele estruturou. E a gente vai vendo isso, né, ao longo da palavra, né? E Ele só tinha um único objetivo, né? Alcançar você, alcançar a sua vida, né? Chegar até você. E eu queria que você tocasse em você mesmo, assim, ó. Sente aí a sua mãozinha batendo um pouco em você, assim, ó. Você gosta? Eu gosto de fazer isso às vezes. Eu gosto. O plano de Deus é para chegar até a minha vida, diz aí. Chegar para mim. Existe um plano perfeito. O único objetivo de Deus era alcançar esse coração e nos salvar. Depois que o homem caiu, depois da escolha errada que foi feita, depois que o homem entregou isso, Deus elabora um plano de resgate. E a gente vê ao longo da palavra, né, para aqueles que estão aí firmes e fortes aí na leitura, a gente vê ao longo da palavra os homens caindo, levantando. Deus tratava com Israel, com a nação de Israel, como se fosse um só homem, né? Olha, se vocês me obedecerem, abandonarem a idolatria, eu estarei com vocês. Eu vou restituir a vocês, eu vou colocar vocês de volta no caminho, eu vou abençoá-los, eu vou ajudá-los, eu vou fortalecer. E o tempo todo, na velha aliança, é isso. Não foge disso. Deus trazendo a nação dele, guerreando, lutando, os homens errando, acertando, e ele conduzindo, a gente conduzindo. E era uma época difícil de você entender amor, porque é uma época de peleja, o Espírito de Deus ainda não reinava. Era uma época de peleja, os inimigos eram mortos, nações eram aniquiladas, e isso fica difícil para muita gente compreender, porque não consegue perceber o tamanho do amor que Deus tem. Mas existe um ponto importante, e esse plano, essa estruturação, essa organização que Deus fez, era justamente para alcançar eu e você. A palavra de Deus diz assim, no livro de Romanos, apóstolo Paulo falando, capítulo 5, verso 17, ele diz assim: se pela transgressão de um só, Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem a Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Tem algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, Paulo fala do império da morte, né? Que o pecado entrou no mundo através de Adão, o erro de Adão. A escolha, a desobediência dele. E ele também fala já da salvação em Cristo. Ele fala de a morte eterna para a vida eterna. Ele está dizendo aqui que Deus providenciou uma imensa provisão, diz a Bíblia. Uma imensa provisão de resgate para eu e você, que se chama Jesus Cristo. E aí ele diz assim, que nós reinaríamos em vida, e é isso que eu quero pensar com você, como faz para nós termos uma vida onde vamos reinar com Cristo? Como faz na prática, pastor, para eu poder começar a exercer essa verdade?
né? Essa imensa verdade, essa imensa providência. Porque muitos da nossa nação é uma nação cristã, todos conhecem a Cristo Jesus, de um jeito ou de outro. Mas todos vivem Cristo Jesus? Todos sabem que Ele fez, mas todos confiam nele como o eterno Deus, o Salvador? Livro de Hebreus, no capítulo 10, o verso 12, diz assim: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ou seja, Cristo se ofereceu como uma oferta de resgate pela expiação por nós, pelo nosso pecado. Aquilo que estava nos distanciando do Pai, precisava haver um derramamento de sangue, e esse derramamento de sangue foi feito na cruz, e é por isso que ela fica acesa ali, para você não esquecer. Para você entender que a oferta que foi feita, para que você pudesse ter vida, e a vida abundante, foi feita na cruz, pela entrega de Cristo Jesus. E aí normalmente nós falamos, né, o preço já foi pago, e é verdade, o preço já foi pago. O preço para a gente chegar ao eterno Deus, o preço da eternidade já foi pago. Não há mais nada que eu e você possamos fazer na terra que vai nos tornar merecedores do céu. E às vezes a gente passa pela vida tentando merecer alguma coisa. É muito comum isso, as pessoas acharem que, não, eu vou fazer porque aí eu mereço, né? A gente adora se presentear. Não, na verdade, eu mereço. Eu mereço isso, eu mereço aquilo. E a gente, às vezes, vai passando pela nossa história achando que o mérito é uma coisa que deve estar sempre nos acompanhando. E isso também tem pela culpa. Às vezes a gente pensa assim, está acontecendo isso comigo por causa disso. Está acontecendo isso comigo por causa disso. A gente também vive pensando na culpa. A gente, às vezes, também vive pensando no medo. Agora, é importante que eu e você venhamos entender. Não há mais nada que a gente possa fazer a respeito disso, porque tudo isso foi vencido na cruz. Não há mais nada. Tudo que Deus tem para você, para mim e para você é de graça. Não se pode cobrar por aquilo que foi feito. O sacrifício ele foi perfeito para que nenhum de nós venhamos a oferecer alguma coisa. O que eu posso dar a Deus que Ele já não me deu? O preço já foi pago. Agora, o preço foi pago e o dedo de Deus foi apontado. Toda vez que nós vamos buscar a face do nosso Deus, e você está conhecendo isso, Ele faz assim para você, ó. Aponta para a cruz. Qual é o caminho para eu retornar ao Pai? É Jesus. E é por isso, né, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, presta atenção, ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o plano perfeito de Deus. Ele é a resposta. Então, não se pode mudar mais nada. Você pode não querer, você pode não aceitar, tudo bem com tudo isso, sem problema nenhum. Mas você não pode negar que é aquilo que Ele fez. E o que divide a humanidade? O que nos divide os 8 bilhões de pessoas que somos? Aqueles que creem em Cristo e andam com Ele, e aqueles que não creem em Cristo e não creem, podem até crer em Cristo, mas não andam com Ele, ou não o conhecem. Nós estamos divididos assim. Deus nos criou, quando Deus criou você, Ele criou você para ser imagem e semelhança. Gênesis 1, 26 diz isso. Façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ele criou você para ser parecido com Ele. Não nos atributos divinos, onisciência, onipresença, onipotência, eternidade. Esses atributos nós não temos. Mas os atributos de bondade, amor, perdão, misericórdia, criatividade, tudo que você possa imaginar que tem de bom, Deus criou você. E tudo que você produz de bom se assemelha àquilo que Deus deu para a sua vida. Atributos que são comunicáveis, que a gente chama, e atributos que não são comunicáveis. São 2 tipos. Um que você pode comunicar, outros que você não comunica. Agora, o que você pode comunicar são esses. Nós somos criados para ser igual a esse Deus. Nós somos criados para ser igual ao Pai. Nós somos criados para isso. Agora, um outro plano também, que foi elaborado, é do inimigo. Ele preparou um plano para poder desconfigurar aquilo que Deus tem para você.
E esse é o outro lado da moeda, porque ele justamente preparou algo que dissesse para você que você não é, que você não pode, que você não faz parte, que você não é, que você não revela quem Deus é, que o seu pecado, infelizmente, é imperdoável, que a forma como você age, infelizmente, não tem acesso. Foi isso que ele fez lá no jardim. Ele desconfigurou algo que Deus tinha dado para o homem. O que Deus deu para o homem ali no jardim? No jardim, a gente não tem esse tempo, mas no jardim, basicamente, Deus falou assim para Adão e Eva: de tudo que há no jardim, vocês podem comer. Tudo. Agora, desta árvore aqui, não. Esse aqui é o nosso ponto de obediência. Vocês vão olhar, mas vocês não vão consumir. Essa árvore não é para vocês. Ok? Ok, tudo certo. Deus se retira, a serpente vem na figura do inimigo, né? E diz assim: não é verdade que desta árvore vocês não podem comer? Ele começa a desconfigurar aquilo, né? E dizer para Adão, para Eva, que olha, não. Ele disse que a gente pode comer de tudo, mas dessa aqui não. Aí ele fala assim: não, essa aqui é boa, é que quando vocês comerem, vocês vão ter a revelação de tudo. E é justamente aí que tudo fica desconfigurado, que as coisas perdem o plano. E aí a elaboração do inimigo é essa, que eu e você venhamos a ter uma visão errada das coisas que são do reino de Deus. Deus espera que eu e você possamos olhar para Ele como um plano bom e perfeito, um plano bom de resposta da parte do Senhor, e essa é uma manhã para que você possa abrir o seu coração, para que Deus responda a você, talvez algum questionamento. Sabe, irmãos, ao longo do tempo a gente vai caminhando, passando a nossa história em tristeza, e a palavra de Deus diz que Ele tem alegria para a sua vida. E às vezes você está aqui, né, e você está assim com aquela autopiedade: puxa, eu não conquisto, eu não faço, eu não vejo, né, eu tento, e Deus tem para você, para que você possa se tornar orgulhoso de si mesmo. Deus espera que você tenha amor próprio, quando desmereceram você, ou até você se sente desmerecido por alguma coisa. Deus espera que você olhe para si e veja que, não, ame a si mesmo, pois eu amo você como você é. Essa plenitude, esse ser completo. E às vezes você está vivendo dias de depressão, de extrema ansiedade, né, que o mundo está assim. E Deus está querendo dar para você serenidade. O plano de Deus perfeito para a humanidade, reinar na terra, que é o que nós vamos falar aqui, é justamente receber de Deus essas coisas, os atributos que são comunicáveis. Deus espera que você tenha alegria, orgulho de si mesmo, amor próprio. Deus espera que você tenha serenidade, paz, irmão. Não existe nada pior do que você conversar com alguém que tem crise de ansiedade, crise de pânico, entre outros males que têm assombrado o mundo nesse tempo. As emoções, elas estão ali mal. Inferioridade, você vê, é comum as pessoas acharem: não, eu não. Por que eu não? Por que eu não? Por que você não? Você sim. Por quê? Quem disse que você não pode? Você pode. Eu assisti, esses dias que eu tive de férias aí, eu estava lá na minha cidade, como eu digo agora, né? Estava lá na minha cidade e eu assisti o documentário do Arnold. Alguém já assistiu? O Arnold Schwarzenegger? Assiste. Todo mundo dizia para ele que ele era improvável naquilo. E é interessante, né? E ele nem cristão é. Mas ele conta a história dele, né? Lá na musculação, né? No halterofilismo. Depois conta a história dele como ator, que também disseram que ele não sabia nem se expressar, e é verdade. A única coisa que ele sabia falar: I'll be back. Né? E depois conta a história dele como governador. Então, assim, improvável. Para pensar, irmão, você já aceitou o plano de Deus? Agora, isso é um homem comum, né? E ele resolveu pensar: não, eu vou agir diferente. Agora o Arnold, a única coisa que ele não vai ter acesso é a eternidade se ele não se render à cruz. Porque ele pode ter todas as vitórias do mundo, mas se perder ali já era. Amém? Agora,
Vamos parar e pensar se eu e você não deveríamos ter a mesma convicção, porque nós temos uma palavra que se chama palavra da verdade. A palavra que define quem você é. E Deus tem para você equilíbrio, Deus tem para você segurança, Deus tem para você sucesso, Deus tem para você absolvição das culpas que você acha que estão sobre os seus ombros. Deus tem força para você, Deus tem vida para você. Deus tem paz para cada um de nós. Como é que a gente faz para receber tudo isso, pastor? A gente faz para receber tudo isso recebendo quem Cristo é. Os atributos dele, recebendo o sacrifício que ele fez naquela cruz. Romanos 8, 38 e 39 diz assim, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, Deus tem um amor por nós. Amor por nós. E o apóstolo Paulo deixa isso claro, e isso é uma coisa para ficar gravado no seu coração, de que nada pode te separar desse amor. Você é especial pela cruz. Pelo sacrifício que foi feito ali, você se tornou relevante. E o primeiro ponto que para essa manhã é que eu quero dizer para você que a gente precisa aprender a tomar posse de sermos filhos de Deus. Se você não conseguir entender que você é filho de Deus, você vai ter muita dificuldade de avançar na sua vida. Você vai ter dificuldade nas relações. Você vai ter dificuldade. E às vezes o nosso coração está inclinado por um monte de coisas que Deus não está ali. E às vezes você acha que Deus está ali, mas Deus não está ali. E às vezes as inclinações nossas, nossos desejos, nossas vontades, elas estão tão intensas que você não consegue perceber Deus. O que aconteceu com a desconfiguração lá no jardim? Satanás fez, falou, não, jogou dúvida e ainda colocou um desejo. É que esse fruto é bom, coma. E aí os olhos dela se abriu, o desejo entrou e ela consumiu. Agora você imagina, se a gente já fica feliz de ir aqui e acolá, ver as árvores, os campos, as praias, né? O que esses queridos aqui, né, não veem quando eles andam de moto. Eu vejo uma outra coisa que a Cris posta, mas os rios, riachos, eles tomam banho até de roupa nos riachos, né? E ficam felizes. As coisas que nós, quando viajamos, né? Eu estava tão feliz nesses últimos dias lá, na minha terra, que até foto do jardim eu tirava. A foto do jardim. Passei a minha vida dentro daquele jardim, nunca nem liguei para ele. Foto do jardim. Tirei foto do cara que vendia churros para nós quando a gente era adolescente. Foto com churreiros. Está lá, está registrado, né? Fizemos no nosso Instagram o nosso mural de memória. A gente fica feliz com as coisas que os nossos olhos atualmente... Agora imagina, deixa o Espírito Santo ministrar. Imagina o que esses homens, Adão e Eva, não viam em um jardim preparado por Deus, sem o toque da mão do homem. Tudo. Deus fala, pode comer de tudo. Agora imagina os frutos que não tinham. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos aprender a ser filho. 1 João 2,15 diz assim, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí a gente fica, né, não ameis o mundo, né, algumas traduções, nem o que nele há. Ou seja, se ele está falando para não amar o mundo, né, esse mundo está em algum lugar, né, e nem o que nele há. Ele está falando de dois mundos. O primeiro deles, e quando a gente fala no nosso crentez, é assim, olha, não façam isso, vigia, essas coisas são do mundo. Não, irmão, o mundo sempre vai ser mundo. Tudo que está aí fora sempre existiu e sempre vai existir. Todo erro, todo acerto, tudo que é bom, tudo que é ruim está aí. Agora, o que ele está falando, e justamente é aquilo que está dentro de nós. Porque eu não participo de algo que não glorifica a Deus, simplesmente porque aquilo não é muito bom, mas é porque eu entendo que dentro de mim eu preciso vencer esse desejo, porque isso não glorifica quem Deus é. E às vezes aquilo, muito pior, é pecado. Aí a gente não participa mesmo.
Então a gente precisa tirar o mundo, não é do mundo, precisa tirar o mundo de dentro de nós. Os desejos ainda estão governando a nossa vida. Tiago fala assim, Tiago 1,8, ele fala que o homem de coração dobre, ele é inconstante. Ele fica inconstante, porque ele está lutando com as coisas. Ele tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Ele é inconstante. Ele não permanece, ele tem dificuldade de permanecer. Não porque o mundo é um lugar maravilhoso, não porque as coisas que estão à frente parecem muito melhores do que ele tem. É porque dentro dele ele está tão desejoso que ele não consegue resistir e não falar não. Irmão, a palavra de Deus diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, Deus espera derramar em você o amor dele. E para ele derramar em você o amor dele, ele diz o texto aqui, em 1 João, o amor do Pai não está nele. Ou seja, Deus espera que você entenda aquilo que é do mundo e que o mundo saia de dentro de você, para que você possa colocar dentro de você aquilo que é a verdade absoluta. A gente foi chamado para poder ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. E a pergunta que eu escrevi aqui é: o que vai te ajudar a ficar longe do mundo? Pastor, mas tem coisas que são... Eu sei que não é certo, mas é tão bom, é verdade. Se fosse ruim, você não ia querer. Se fosse doer, você não ia querer. Se fosse te machucar, se fosse fazer qualquer... Não, você não quer. As coisas que estão fora, elas são boas. A única coisa, irmão, a única coisa que vai tirar o mundo de dentro de você é você ter a revelação de quem Deus é. E do quanto Ele te amou, mandando o Filho dele para morrer no seu lugar. Só a revelação de quem Deus é vai fazer com que eu e você possamos entender isso. E entender que o Pai nos ama. E não é um amor que eu tenho para com o meu filho, nem um amor que nós temos um para com os outros. É um amor de oferta mesmo, de entrega. A Bíblia diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o único filho dele, o primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, amados, eu queria que você entendesse que Deus assumiu a nossa paternidade. Eu sei que você tem um pai, hoje você está aqui, é pai, estamos felizes, né? Glória a Deus, uns vão receber presentes, outros não, é um pai. Mas o que Deus está querendo comunicar a você é que Ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Eu não tive pai, meu pai foi ausente, meu pai foi exigente, meu pai me batia, meu pai é abusador, o meu pai era rigoroso, meu pai era irresponsável, meu pai era isso, meu pai era aquilo. Não tem problema, irmão. Deus está se apresentando para você dizendo, eu sou seu pai. Eu sou seu pai. E esse era o plano. Esse é o plano original, e não estamos falando nada aqui que venha dizer assim, estamos tendo uma grande revelação. Não, irmão, mas eu e você não podemos esquecer que o plano de Deus é perfeito para cada um de nós e para o corpo de Cristo. E eu gosto sempre de pensar, quando Jesus saiu da água, eu acho isso tão tremendo, irmão. A Bíblia diz assim, Mateus 3, 16, 17. Olha só, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, presta atenção, então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado em quem me agrado. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Irmão, Jesus foi o que ali? Legitimado, para que todos soubessem que ele é um filho de Deus, e que ele é legítimo, para que não houvesse mais dúvida, para que eu e você não estivesse mais em será se é, não é, e nós cremos nisso, Pai, nós cremos nisso por fé, nós entendemos que esse sacrifício, que foi a nossa salvação, também está legitimando você. É como esses 5 irmãos que saíram da água do batismo, e Deus apontasse o dedo. Você é meu filho amado, em quem me agrado. Você foi legitimado. A gente não pode negar isso. A gente não pode deixar de usufruir disso, para que a gente possa ter uma vida
reinando sobre a face da terra, não como um pedinte, mas como alguém que glorifica a Deus com a sua vida, como se sua vida fosse um verdadeiro altar para Deus, um incenso suave, como a gente costuma dizer, que sobe e que agradece. Jesus tem uma fala, irmão, ele agradava tanto a Deus, né? Ele estava tão conectado com Deus, que ele diz assim, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E aí entra uma outra crise. As pessoas acham que servir a Jesus não é fazer mais nada da vida. Não, irmão. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas negar isso pode ser um suicídio. Negar isso é pior. Deus espera que eu e você venhamos a aprender a sermos filhos dele, como filhos amados, que andam no caminho da verdade, que conhecem a verdade, que sabem o que ele fez. E às vezes você vai se esbarrar em muitas coisas na terra que vai tentar trazer dúvida para você, ou então o caminho mais fácil. E aí é como nós falamos, né? Todo conhecimento tira você de algum paraíso. Era tão bom quando a gente não sabia disso, né? Era tão bom quando a gente sabia, quando a gente nem imaginava que o açúcar inflamava a gente. A hora que você descobriu isso, você falou, vou ter que tirar. Para você continuar vivo, sim. Nós precisamos entender o que é reinar em vida. O que é usar a vida para poder glorificar Deus. Deus deu para nós a graça dele, o favor imerecido que todos nós precisávamos, para que eu e você pudéssemos ter uma vida abundante. Ele deu autoridade no nome de Jesus, para que eu e você pudéssemos andar glorificando a Deus. Ele deu o Espírito Santo dele, para que eu e você pudéssemos fazer a vontade dele sobre a face da terra. E como Cristo falou, coisas até maiores do que eu fiz, vocês poderão fazer. Vocês poderão glorificar, nós podemos glorificar a Deus, né? E a origem da palavra reinar é a mesma de basílica. E a basílica, quando Paulo fala lá no livro de Romanos, né, na Roma ali, era um lugar onde as coisas eram decididas, onde as coisas, havia um domínio ali, era real e legal. E reinar é isso, é ter a legalidade de fazer aquilo que Deus quer que você faça. É isso que Deus espera que nós. E ele quer deixar não só isso legitimado para você, mas Ele quer deixar claro para você que Ele está conosco. Nessa quarta-feira aqui, estava com os líderes aqui, e a gente teve um entendimento, né, de poder compartilhar algumas coisas, e do livro de Mateus, um capítulo 28, 18, a promessa é, eu estarei com vocês. A promessa de Deus não é para que você se sinta só, mas é para que você sinta a presença dEle o tempo todo. Não importa se está tudo bem, se está tudo mal, não importa se está no alto, se está embaixo. A nossa convicção, irmão, é que Ele se faz presente. Mateus 28, verso 18. Ele se faz presente no nosso meio. E que nós estamos debaixo de uma autoridade legal, porque Ele recebeu todo o poder. E se Ele recebeu todo o poder, Ele entregou também essa autoridade para a humanidade, para que eu e você pudéssemos andar debaixo dessa autoridade. Fomos chamados para isso. Para que você possa ter uma nova pureza, uma nova identidade, uma nova vida, uma nova escolha, a possibilidade de fazer novas escolhas, a partir do quê? Do nada, irmão. A partir de onde? Às vezes a gente fica pensando, pastor, como é que eu mudo a história se eu não vejo quem me ajude? Irmão, é do nada que Deus faz as coisas. É do nada. A identidade nova, ela chega e você assume ela. Você assume, é igual herança, você vai lá e toma posse, eu aceito isso na minha vida. E desde 97 eu entendi isso. A hora que você entende isso, você fala, opa, peraí, vou escolher uma nova forma de viver. Porque agora eu não vivo mais baseado. Irmãos, não tem coisa pior, a Bíblia condena isso, lá no livro de Provérbios não tente viver pela força do seu braço. Irmão, seu braço é limitado, sua energia é limitada. Deus espera que eu e você venhamos ter uma vida real e legal, legalizada, a partir daquilo que Ele fez. E isso você começa a ter um entendimento para você poder ter uma vida mais plena, mais absoluta. E o que a gente ensina aqui, irmão, é isso. A gente não quer ninguém dependente de pastor, a gente não quer ninguém dependente de púlpito, de telão, luz, iluminação, som. Nós não queremos. Se a gente chegar no final
e a nossa conquista for só o brilho da luz, nós perdemos. O que a gente quer é que você assuma a sua vida cristã e faça dela um altar para a glória de Deus. Isso é o que é o importante. Porque no final de todas as coisas, no dia mais glorioso, você vai estar deitado. Ou Deus vai te arrebatar. Quem vai estar em volta de você vai celebrar aquele momento. Depois vai embora, é a vida que segue. Deus te recebe na glória. Aí nesse dia sim, servo bom e fiel. Nós precisamos parar e precisamos pensar, falar e agir como Deus, como Jesus. Nós precisamos ter a mente de Cristo. O texto diz assim, vocês precisam ter a minha mente. 1 Coríntios 2,16, é a mentalidade. É a mentalidade, é como ele pensa. Ele espera que eu e você venhamos assumir essa mentalidade. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, assuma a mente de Cristo. Existe um entendimento da parte do Senhor, para que você possa assumir essa mentalidade. É pensar diferente. Às vezes você é radical com algumas coisas, mas depois você vai lá, né? Quem nunca começou, né? Velha história. Quem nunca começou uma dieta na segunda e terminou na terça, porque tinha uma festa? Né? A gente não muda. Ninguém vai deixar de fazer as celebrações e você também não vai deixar de se divertir. Mas quando você muda a mentalidade, você vive de outro jeito. E viver de outro jeito, irmão, é fazer uma nova escolha para a sua vida. E é justamente essa intimidade, o que está mais dentro de você, que Deus está querendo trazer paz. Deus está querendo trazer tranquilidade. Deus está querendo dizer para você, acalma, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, você também vai vencer. O que Deus está querendo dizer para nós é assim, vai dar tudo certo, confia no plano. Confia no plano, confia no plano. E às vezes a gente, será, né? A gente sempre encerra assim, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, nós precisamos ter essa convicção. Nós precisamos ter essa mente. Deus é conosco. Maior é Ele do que tudo aquilo. Deus espera que você tenha uma vida de descanso. E Ele espera que você descanse nele. E eu queria chamar você, para você descansar um pouco em Deus. Para você repousar, sabe? Quem tem confiança? Por que Cristo não era ansioso em tudo que Ele fazia? Né? Porque Ele tinha confiança de quem Ele é. Ele não precisava, todo mundo afrontando Ele, você é isso, você é aquilo. Lembrando, não temos tempo para isso, mas Ele veio na plenitude dos tempos. Né? A política estava bombando, a sociedade, a cultura, filósofos, tinha de tudo naquele tempo. Então assim, era um apogeu que eles estavam vivendo, e chega alguém dizendo, eu sou o Cristo. Pronto. Confusão. Eu sou o Cristo. Não, aí ele demonstrava em poder. Aí ninguém podia negar poder. O cego enxergava, o coxo andava. Você pode relutar contra as ideias, mas contra o milagre ninguém pode relutar. Aí a ciência vai explicar, como explica? Como explica que outro dia um senhor de 86 anos foi curado de leucemia, nesse quadradinho aqui, ó. Aí foi embora, o médico refez, está procurando até hoje. Por quê? Porque Deus fez. E quando Ele faz, não, eu não aceito, tudo bem. Dorme com esse barulho aí. E quando as vértebras do cidadão voltam para o lugar, ninguém explica. Não, você não ia mais andar e agora está correndo. Não, você... quem é que explica o milagre? Jesus provava quem Ele era assim. Ele ficava em paz. Eu sei o que eu faço. E Ele continua sabendo o que Ele está fazendo. Eu e você precisamos descansar. O livro de Efésios, no capítulo 2, versos 6 e 7, diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar, olha só, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir,
a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmão, a Bíblia diz assim que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais com Ele. Ou seja, Deus pegou também o povo dele, a nação dele, e fala: sente aí. E quando você senta, irmão, é descanso. Vou descansar. Você senta. Se o sofá é bom, você deita, põe o pé para cima, você descansa. Você descansa. E aí, ele ainda fala aqui, nas eras que hão de vir. Irmão, aquela briga, né, entre a geologia e muitas outras coisas, uma era dura em torno de 2.150 anos. Nas eras, né? Agora você imagina Deus falando de eras, que é um Deus de eternidade. O tempo que eu e você vamos ter de paz e de tranquilidade. Agora a promessa, irmão, é para que eu e você possamos viver isso em vida. A Bíblia, quando ela fala confia no Senhor, ela está falando, não se desespere. Confia no Senhor. Provérbios 3, capítulo 3, versos 5 a 7, ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Ou seja, irmão, corpo, alma e mente, tudo ali. Eu confio em Deus. Eu confio no que Ele está fazendo. Eu descanso em Deus, eu me aproprio. Às vezes, irmão, você está tão tribulado com coisas que você não sabe como resolver, e às vezes o melhor conselho é, não tente resolver tudo, pare um pouco. Pare um pouco. A primeira consulta que você faz é com Deus, e aí a partir daí vai dar a direção para você. Pode ser que primeiro Ele diga, você não deveria fazer essas escolhas. Pode ser que primeiro Ele diga para você, faça melhores escolhas para você colher. Agora, um caminho para você sair é por ali, filho. E aí Deus não vai pegar você, e a gente espera assim, e Deus pegue, tire você de todo esse sufoco que você mesmo se colocou, e coloque você num lugar seguro, porque você é mais bonito que todo mundo. Não. Tem uma coisa, irmão, que espanta a gente, sabe o que é? Autorresponsabilidade. Irmão, isso não dá público. Isso não dá quórum. Porque quando você começa a falar para o cristão, você é autorresponsável por você mesmo, você fala, não, mas Deus vai fazer. É melhor viver numa ilusão de que Deus vai fazer do que ele assumir que ele errou. E que ele não deveria fazer mais o que ele está fazendo. Isso tira você também, né, do paraíso. Tira isso você do paraíso. Isso não dá público. É muito mais fácil você viver falando de promessa, porque promessa vai acontecer. Aí você vai lá, 30, 40, 50, 60 anos, 70, 80, 90, está lá, Deus vai fazer. Morreu. Deus não fez. Mas é uma vida, às vezes, esperando algo acontecer, que você não tomou posse. Você não leu a palavra, você não se dedicou a orar, você não se dedicou a jejuar. Você não se dedicou a nada, e quando você não se dedica a nada, irmão, não tem como você ter alguma coisa diante de Deus. Deus nos amou com um amor gigantesco, para que eu e você pudéssemos entender que o plano dele, ele é perfeito. Em João 14, a partir do 16, quando ele fala, não vou deixar vocês órfãos, eu vou dar para vocês o meu Espírito, vocês vão ter da minha presença, vocês vão ter daquilo que eu tenho. Confie no Senhor. Coloca lá, irmão, por favor. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Não é por um período bom ou um período ruim. O conselheiro está conosco sempre. O Espírito Santo de Deus. Segue. 17. Ele diz, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês, dentro de nós. E isso, irmão, é verdade, e eu tomo posse disso e acabou, pronto, acabou a luta. Eu simplesmente absorvo isso. E aí, quando eu absorvo que Deus está presente na minha vida, eu entendo que tudo está debaixo de um controle, que eu não estou vivendo a insegurança, eu não estou dependendo do partido, eu não estou dependendo do homem, eu não estou dependendo de ninguém, eu dependo de Deus. Eu escolho viver assim.
Eu escolho ter uma vida que glorifique a Deus, e aí eu descanso nisso. Porque se você for tentar viver a vida a partir daquilo que você está vendo, irmão, você vai ficar mal. Vai ficar mal, o tempo todo você vai ficar mal. Você liga o jornal, vai ficar mal. Você assiste o noticiário, vai ficar mal. Aí a Bíblia diz o seguinte, nesse mesmo texto, um pouco mais à frente, lá no verso 17, Jesus diz assim: a minha paz vos dou, e não dou como o mundo a dá. Pô, como é que o mundo dá paz? Estamos em paz, está todo mundo comendo, está todo mundo bebendo, está todo mundo cheio de saúde. Não, essa é a paz dos homens, a ausência de guerra. Não, Deus não falou, no mundo você vai ter aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, a paz que Deus está falando é, eu estou com você. Se eu estou com você, qual é o problema? Confia no que eu digo. Aprende o que eu estou te dizendo, para você não viver a sua vida a partir da dúvida, ou a partir do medo. E essa inconstância, esse ânimo dobre que Tiago fala, às vezes está reinando no nosso meio, porque você ainda não falou, não, eu vou andar nesse caminho. E o Pai, irmão, o Pai, o seu Pai, nosso Pai, espera que eu e você tenhamos a confiança, o descanso. Falar, e eu vou te dar um conselho. Você conhecer a Deus. Foi a primeira providência que eu tomei. Porque do mundo espiritual eu conhecia bem, eu vivia no centro. Do que os homens podiam dizer, também conhecia. Conhecia de muita coisa, mas eu não conhecia Ele. Aonde eu tomo conhecimento de quem Ele é? Na sua palavra. Em Atos 13, diz assim, 38, portanto, meus irmãos, Paulo, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Então, por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não poderiam ser justificados pela lei de Moisés. Ótimo. Opa, eu vou acreditar nisso aqui, porque está escrito. Conheço bem Paulo, conheço os registros de Paulo, sei que ele viveu, eu sei que historicamente ele estava lá, eu sei que culturalmente ele é mencionado, sei quem Paulo é. E ele está dizendo que o perdão foi proclamado, então eu assumo isso. E eu sou justificado por isso. Ponto. Abraça isso, irmão. Não viva mais uma vida de culpa. Não importa o que passou na sua história. Deus tem algo novo para você. O maior desejo de Deus para cada um de nós é se tornar seu pai. Não só nesse dia aqui, mas é se tornar seu pai para toda a eternidade. Convite dessa manhã, os irmãos do louvor podem subir. O convite dessa manhã é: aceite o plano perfeito de Deus. Aceite o plano perfeito do Pai. Aceite isso. João 3,16 diz o motivo pelo qual eu e você devemos aceitar o plano perfeito de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para quê, irmão? Para que Deus deu? Aqui, ó. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano. Esse é o plano. O motivo da entrega do Filho é justamente esse, para que nós tenhamos a vida eterna, a eternidade, conhecendo a Cristo, conhecendo o sacrifício, conhecendo o amor do Pai, conhecendo a revelação dessa vontade de Deus. Eu e você podemos ter uma nova vida, reinar nessa terra, fazer novas escolhas. Você pode fazer novas escolhas? Faça novas escolhas, irmão, faça novas escolhas, não seja chato. Deus espera que eu e você tenhamos a paz que excede todo entendimento, enxergar a vida do jeito que Ele enxerga, e que você possa andar com seu Pai, sabendo que seu Pai cuida de você. Amém?